anteriores, mas eu decidi que para escrever esse conto, para atender essa proposta, né, de conto como trabalho final da disciplina, que eu deveria buscar uma ideia nova. E um dia, ao refletir sobre isso, me ocorreu essa ideia de um grupo de personagens que se descobrem personagens de uma história e se rebelam porque levam vidas difíceis, sofridas. E eu gosto muito desse tipo de história, assim, em camadas, em que tem uma história dentro da história, em que ocorre, às vezes, a quebra da quarta parede, ou em que há qualquer tipo de relação entre um mundo fictício e o mundo real. Então, desde que eu tive essa ideia, eu pensei em organizar o conto em 3 partes e em 3 pontos de vista distintos. Uma primeira perspectiva desses personagens rebeldes que investigam essa teoria de viver em um mundo falso, em um mundo inventado. Uma segunda perspectiva também de personagens que habitam esse mundo, mas que conhecem esse segredo e o mantêm, porque para eles isso é vantajoso, porque são personagens que detêm poder e fortuna. E uma terceira perspectiva, finalmente, já de fora dessa história, fora desse mundo, do ponto de vista da autora e de seu editor. E uma das coisas que eu tentei fazer foi a de manter uma certa atmosfera assim, de mistério, de segredos, em que nem tudo precisasse ser explicado ou revelado. Não sei se deu certo. E associado a isso, eu também optei por não nomear os personagens e, em vez disso, trazer como uma designação os próprios papéis que eles cumprem dentro da história. E eu espero que não tenha ficado cansativo, porque eu, pessoalmente, gostei do resultado. Quando a proposta foi feita, o que me passou pela cabeça foi que eu gostaria muito de escrever um conto como os do Jorge Luis Borges. Daí, eu voltei para a realidade. Mas o Borges realmente é um autor que eu admiro e que eu tenho como uma referência. E eu conheci a sua obra de uma forma indireta quando eu estava fazendo os meus estudos de semiótica de Peirce durante o mestrado, e eu percebi que a Lúcia Santaella, que é um dos maiores nomes da semiótica no Brasil, frequentemente recorre aos escritos de Borges para exemplificar os conceitos da filosofia de Peirce. E uma das primeiras vezes que eu me deparei com isso foi ao ler a Teoria Geral dos Signos, em que ela transcreve um conto inteiro, Borges, um conto bem curtinho, para explicar o conceito de primeiridade da fenomenologia de Peirce. Nesse conto, um sujeito acamado, à beira da morte, olha para a janela onde havia sido deixada uma flor dentro de um vaso e ele enxerga a flor pelo que ela é, livre de conceitos, livre do filtro de classificações e de palavras pela primeira vez na vida. Então, é um conto muito bonito, intitulado A Flor Amarela ou A Rosa Amarela, em que esse sujeito, que é comparado a um Homero ou um Dante, tem essa epifania
de que, de que os livros não são um reflexo da realidade, de que eles seriam apenas mais coisas novas que são acrescentadas a, a essa realidade. E a categoria da primeira idade de Percy diz respeito justamente a essas coisas que as palavras não conseguem capturar e que por isso são muito fugidias, que nos escapam muito facilmente, porque a nossa mente tem uma tendência a classificar as coisas. Então, depois de me deparar com Borges, citado muitas vezes por Santaella, eu decidi que eu deveria ler os escritos dele, e eu comprei alguns dos seus livros mais conhecidos, Ficções, o Aleph e o livro dos Seres Imaginários. Tem até uns outros que eu nem li, porque nem sempre é uma leitura fácil, né? E depois, ao entrar para o curso de letras, eu descobri que ele é um dos autores mais comentados por professores durante as aulas de literatura. E fora Borges, nós passamos o semestre todo lendo grandes contistas como Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Katherine Mansfield, Clarice Lispector. Então, isso também foi uma inspiração para o trabalho e para tentar buscar, né, uma qualidade, um cuidado com a escrita. Com relação à ambientação do conto, eu acho que acabei sendo mais influenciada por fatores externos à literatura. Um pouco em função do meu marido, Caio, que está sempre escutando podcasts de geopolítica e envolvido com todo tipo de debates e polêmicas que aparecem na internet. Ele é muito mais envolvido com esse universo da internet do que eu e das mídias sociais. Um pouco também por uma série de coisas que vem acontecendo no mundo desde a pandemia, então doenças, guerras, radicalização política, destruição do meio ambiente, e que nesses últimos anos acabaram rompendo completamente qualquer ilusão que eu pudesse ter de viver em um mundo civilizado. E também um pouco por séries e filmes que nós gostamos de assistir, às vezes de forma consciente, né? Às vezes essa influência foi também, ela acabou aparecendo, né, no conto de uma forma inconsciente. Então, uma referência inconsciente que me foi apontada é a Aliança Rebelde do universo de Star Wars, de que nós somos fãs e que mais recentemente apareceu em histórias muito boas desse universo, em Rogue One e na série Andor, que tem uma ambientação assim de mistério, de segredos que o Caio diz enxergar no meu conto. E eu também estou numa fase em que eu tenho assistido muitos documentários e vlogs de viagem e de mundo natural. E um desses foi sobre uma cidadezinha no Japão, aos pés de um vulcão, que entra em erupção de 2 a 3 vezes no dia, e onde os habitantes precisam conferir a previsão do tempo antes de estender roupa, para saber a direção do vento e evitar que
que as roupas limpas fiquem cobertas de cinzas. Eu já estava escrevendo o conto quando eu assisti esse vídeo e ele acabou me servindo de inspiração para a descrição da cidade que abriga o fim do mundo no conto, né? E um dos detalhes sobre essa cidade é que ela é conhecida como inferno japonês por conta das águas naturalmente quentes que as pessoas buscam, né? Em onsens e banhos quentes. E então vários detalhes do conto acabaram vindo dessas coisas que me apareciam no dia a dia durante o período de escrita. Bom, no começo foi difícil, porque eu não tenho cultivado a prática de escrever criativamente. Quando eu era criança, eu gostava de escrever e gostava da ideia de contar as minhas próprias histórias, mas eu nunca levei isso adiante. E então, fora do contexto da escola, em que eu cheguei a escrever, né, contos como trabalhos que precisavam ser entregues, o resto ficou inacabado. E também eu era muito tímida, então ninguém podia ler nada. E olhando pra trás, era tudo muito bobinho, inocente. Daí eu entrei pra faculdade de arquitetura e durante os 6 anos que eu levei pra me formar, escrever se tornou uma coisa totalmente secundária, porque eu tinha me inserido num contexto em que eu precisava dominar outras habilidades. E foi só quando eu entrei para o mestrado que eu voltei a me dedicar à escrita, mas aí também já era um outro tipo de escrita, a escrita acadêmica. E passados mais 6 anos, quando eu entrei para o curso de letras, que foi quando eu passei a conviver com outras pessoas que gostam de escrever em um contexto onde isso é comum, onde isso é discutido, onde se tem grupos de WhatsApp em que as pessoas postam coisas que elas escrevem para que os colegas comentem. E então eu refiz esse percurso para dizer que eu não vinha praticando a escrita criativa. Mas, por outro lado, eu também não vejo muita diferença entre o processo de escrita acadêmica e de escrita criativa. Na verdade, para mim, eu acho assim até bem parecido. Claro que no contexto acadêmico, a gente tem uma série de exigências a cumprir e isso torna a escrita criativa muito mais agradável, na minha opinião. Justamente por essa liberdade de poder tentar fazer as coisas à sua própria maneira. Mas ambas demandam pesquisa, concentração, cuidado com a escrita, revisão e estão sujeitas a algum tipo de crítica. Sobre o processo, né, de escrita ainda, eu considero que eu tenho uma limitação, que é a de escrever tudo na sequência em que as coisas aparecem no texto. E eu tenho muita dificuldade em fugir dessa ordem. Então, mesmo tendo ideias de passagens que vem mais pra frente, ou uma noção de como a história termina, escrever, eu sempre busco escrever na ordem.
início, meio e fim. E isso torna o processo muito mais lento, porque tem sempre partes do texto que a gente não consegue resolver bem, e se a gente não consegue resolver, então o trabalho não avança. Durante o semestre, nós discutimos as orientações do Manual de Escrita Criativa do professor Stephen Koch, no livro Oficina de Escritores. E esse professor aponta para os benefícios da velocidade na escrita da primeira versão de um texto, por inibir a autocensura e favorecer o desbloqueio criativo. Ele, de certo modo, ele acaba recomendando, né, esse método em que o escritor não se deixa interromper por perfeccionismo ou por obstáculos que aparecem ali para sua própria escrita, né? Porque ele terá depois a oportunidade de rever e de corrigir esses problemas em versões seguintes do texto. Mas ele também reconhece que não tem um modo certo, de um único método a seguir, né? E que cada escritor encontra o seu. E um desses modos que ele comenta é o de velocidade intermediária, muito comum entre escritores iniciantes, em que todos os dias, ao retomar o seu trabalho, você revisa o que já foi feito e depois continua. Eu também faço isso, mas mesmo assim o meu ritmo é bem lento. Então às vezes eu dou esse passo atrás e depois não consigo dar um passo à frente. Uma última coisa com relação ao processo, e que eu não sei se tem algum outro nome, por isso eu vou chamar aqui de entrar no fluxo. Que quando eu tô escrevendo, não importa o que seja, artigo, conto, cartão de aniversário, tem alguns momentos em que eu sinto que o trabalho flui porque eu me concentro e esqueço de todo o resto, de tudo que está em volta. E é aí que me parece que esse trabalho deixa de ser um esforço e se torna mais prazeroso. No meu caso, esse fluir não significa render ou ser produtivo, porque muitas vezes eu senti que entrei nesse fluxo, passei tardes inteiras concentrada para escrever um único parágrafo, mas na maioria das vezes o resultado é um resultado que satisfaz. E tem muitas coisas que a gente escreve com prazos ou com outras exigências que dificultam entrar no fluxo. Para escrever esse conto, nós tivemos um prazo considerável, né, para um texto que é relativamente curto. Então, eu acho que eu consegui trabalhar dessa forma assim mais prazerosa em boa parte do texto, de modo que eu mesma fiquei satisfeita, né, com a experiência de escrever, e a expectativa é de que um pouco dessa satisfação também alcance a experiência de leitura. Eu acho que escrever é inevitavelmente muito pessoal. Então, considerando isso, eu acho que tem bastante coisa, algumas delas intencionais. Um desses pontos são as personagens femininas, porque eu queria mesmo que elas se destacassem, que elas
tivessem uma importância, assim, diferenciada para o desenvolver da história. E uma delas foi pretendida como uma versão imaginada de mim mesma, talvez, não sei. Meio que era para ser segredo, mas eu deixei uma pista para quem me conhece melhor.